Olá, boa tarde. Hoje, sexta-feira, é dia do quê aqui no nosso programa? De Direito. Os advogados, a doutora Elizabeth Amaro e o doutor Washington Carlos de Almeida, bem chique esse nome, hein? Que são doutorados aí pela PUC, pela USP, ou seja, são dois advogados que sabem do que estão falando, eles vão estar aqui no programa. Olha, o doutor Washington seguiu carreira militar e vai contar aí para as mamães de meninos que querem seguir a carreira militar ou que têm dúvidas, vai falar sobre aí a carreira militar com o doutor Washington, e a doutora Elizabeth vai falar sobre um tema que se chama enriquecimento ilícito, que acontece quando o cônjuge, sabendo aí da paternidade ou da maternidade, não exerceu aí, não pagou a pensão e enriqueceu de forma, enfim, que o outro empobreceu ali. Então, como fazer, como correr atrás desse prejuízo, né? Até perguntei para os doutores antes se era esse o termo, e é esse o termo mesmo, o prejuízo aí que você teve, como correr atrás e reverter esses valores aí para vocês. Então fiquem coladinhos comigo no programa, porque hoje os temas são bem interessantes e eu vou pedir para vocês, para quem estiver assistindo, tiver algum primo na idade aí de carreira militar, sobrinho, afilhado, compartilhe o nosso programa, marque os amigos e também convido vocês todos a seguir as nossas redes sociais. Tem o grupo no Facebook, que é o ABC das Mães, lá vocês encontram as melhores ofertas em produtos e serviços aqui do nosso ABC. Tem o canal do YouTube, tem a fanpage e tem também o nosso Instagram. Entre em todas as redes para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso ABC e não só no universo materno, feminino, enfim, dicas da cidade, tudo para vocês, para passar tempo, para tirar dúvida. As mães já falam, olha, esqueceram o Google, agora é tudo lá no ABC das Mães. E se você tiver qualquer dúvida, crítica ou sugestão, me manda um e-mail também para o contato @abcdasmães.com.br, que a gente adora responder aí todos vocês e trocar as figurinhas. E quem sabe a sua sugestão não vira uma entrevista também aqui no nosso programa, tá bom? Agora vamos começar, porque tem papo hoje que vai render, porque falar de direito é sempre muito bom e poder contar com dois advogados desse time aqui é melhor ainda. Então eu vou dar oi aqui para o doutor Washington, tudo bem? Boa tarde. Obrigada por ter vindo no programa. Imagina, eu que agradeço, cumprimentar os seus ouvintes também no ABC das Mães. Obrigada. E a doutora Elizabeth, que já veio aqui algumas vezes, né? Acho que vocês reparem alguma semelhança, depois escrevam aí nos comentários o que vocês acham. Obrigada por ter vindo também. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, é sempre um prazer estar no seu programa. Ai, que bom. Então, ó, primeiro nós vamos falar para as mamães de meninos, dindas, tias, enfim. A gente sempre fica na dúvida. Eu confesso que quando eu fiquei grávida de menino, eu me perguntava, gente, a pessoa se ele vai servir o exército? A gente entra meio em pânico, né? Mas não precisa, porque o Washington vai contar mais ou menos como é essa carreira aqui pra gente. Mas antes eu queria que você contasse um pouco da sua história, né? E o que te motivou, por que você decidiu lá atrás seguir a carreira militar? Então, Cláudia, eu venho de uma família militar. Meu pai foi pracinha na Segunda Guerra Mundial, participou lá da tomada de Monte Castelo, comemoramos o Dia da Vitória em maio. Também tenho um irmão que hoje ele está na reserva também. Então, nós tínhamos e discutíamos isso em casa a respeito da carreira militar. E a gente foi crescendo naquele ambiente e fez com que eu me motivasse, e quando completei os 18 anos fui me alistar e vi como uma opção também profissional a engajar na carreira militar. Agora, Washington, me tira uma dúvida. Quando, né, o jovem se alista ali para o militar, ele pode falar assim, olha, lá na inscrição, eu quero servir, porque assim, a maioria, pelo que eu vejo hoje em dia, fala, ai não, quero ser, como que eles falam, liberado. Do serviço, né? Ele pode ter a opção de falar, olha, se tiver uma chance, me dê, ou contrário, não quero de jeito nenhum servir ao exército. Como funciona isso, você sabe? Então, no processo de alistamento, que é no ano que ele completa 18 anos, que ele tem que se alistar, ele tem que procurar uma junta de alistamento do serviço militar próximo da sua residência. E lá no processo de alistamento, hoje ele faz também pela internet. Ele tem a opção, se ele é voluntário ou não é voluntário para servir. E se ele é voluntário para servir, ele passa por uma série de exames, né? Exame físico, exame psicotécnico, exame também de conhecimento, a escolaridade dele também é levada em consideração.
E se ele não quiser servir, vai ver o interesse das Forças Armadas em relação àquela pessoa que está se alistando. Mas eu garanto para você, uma das funções que eu exerci em São Paulo foi delegado do Serviço Militar, e eu fiquei na Zona Sul de São Paulo. Nós tínhamos 18 mil jovens alistados naquela região e 250 apenas serviam. A procura era maior para que o jovem pudesse servir do que se ele fosse liberado. Olha, então tem mais jovens. Isso é legal. Sim, que sim. bom que eles estão nessa fase, né? E por falar nisso, eu queria que você contasse da sua experiência, na sua formação, o que esse serviço te ajudou como formação mesmo de indivíduo. Ajudou muito, né? Quando eu ingressei nas Forças Armadas, ingressei porque eu queria, fui voluntário, prestei o concurso para a Escola de Sargentos, fiz a Escola de Sargentos e a partir daí, então, abriu uma nova visão. Fiz o curso de perito criminal aqui na Academia de Polícia em São Paulo, me vocacionou para o direito nesse curso da Cadepol. Depois fui para Manaus, fiz o curso de guerra na selva, voltei para Taubaté, fiz o curso de operações aeromóveis. Então, assim, a carreira militar propicia ao jovem uma abertura profissional muito grande. Ele tem várias opções. Então, se você quer ser paraquedista, se você quer ser comando, são cursos de especializações dentro das Forças Armadas que permite que o jovem, que o militar, ele possa se aperfeiçoar. E, paralelo a isso, existe uma coisa chamada hierarquia e disciplina, onde você está ali condicionado no quartel à hierarquia, respeitando os superiores, você também sabe a disciplina que existe no Exército, coisas assim que são levadas em consideração na formação do jovem. Olha que legal. Gente, eu não sabia de tudo isso. Aí aqui, ó, eu até tô vendo, porque isso para mim tudo é novidade, tá, gente? Que existem duas espécies de carreiras militares, Sim. que tem os concursados e os contratados. Como funciona isso? Então não é todo mundo, não são todos que são concursados. É assim, quando você vai servir, se é alista, você voluntariamente, você não prestou um concurso público. Então a carreira militar, ela tem a parte de concurso. Se você fez o concurso público e foi aprovado, como sargento, como oficial da Academia das Agulhas Negras, você é um oficial de carreira, um sargento de carreira. Esse tem um plano de carreira que vai até o final, até os 30 anos de serviço na ativa. Agora, você pode ser incorporado no Exército e fazer o curso na tropa, o curso de sargento temporário e de oficial temporário, que você tem um prazo, né? Você tem um prazo que você serve. E esse prazo varia. Então já chegou a 8 anos, já chegou a 9 anos, teve uma época na década de 80 que podia servir até 9 anos e 6 meses, mas terminou esse prazo, ele é obrigado a dar baixa. Isso faz esse oficial temporário, esse sargento temporário, para que nós tenhamos uma reserva ativa com oficiais e sargentos preparados em caso de guerra, de ser chamados. Que eu tenho o pessoal da reserva. Que tem o pessoal da reserva para ser empregado. Olha que legal, então é tudo muito bem organizado. Sim, né, muito nesse bem organizado. sentido. Agora, que muitas mães devem ter dúvidas aí, né? Qual o salário médio de uma carreira militar? Porque é claro que o jovem tem que prestar o que ele gosta, né? O sucesso profissional vem disso, né? Fazer o que gosta. Mas é importante nós sabermos também quais são. Você consegue me falar mais ou menos as bases salariais? Varia muito, porque a base do salário do militar chama-se soldo. Tá. Em cima desse soldo é que vem as atribuições. Por exemplo, se você é um militar que serve em área de fronteira, categoria A, você tem em cima desse soldo um valor de 20%. Tá. Se você serve em categoria B, gira em torno de 10%. Se você tem uma especialização ou exerce uma profissão dentro do Exército em periculosidade, você recebe um percentual a mais também no seu salário. Então, hoje nós não temos assim, nós não podemos dizer, olha, um valor definido. Existe, sim, um soldo de acordo com a hierarquia, né? Mas nunca é inferior a um salário mínimo vigente no território nacional. Entendi, ai que bacana, né? Aí agora, fiquei sabendo aqui, que a gente leu aqui nas fichas dele, que ele foi comandante do tiro de guerra de Santo André, daqui de Santo André, em 97 e 98. Então eu queria, porque nós, assim... E 99 também. Em 99 também? 99 Olha também. Só, 97, 98 e 99. E qual que é o papel do tiro de guerra aqui na nossa região do ABC? Aproveitando que a nossa TV é aqui do ABC, eu queria que você contasse aí para quem está assistindo. Ter trabalhado aqui no ABC foi um privilégio muito grande. Porque o Exército, além da parte profissional, da parte da atividade fim, que é a defesa, tem a atividade social. E aqui em Santo André nós tivemos o privilégio de conseguir, com o saudoso prefeito Celso Daniel, um projeto
que levamos para o tiro de guerra com crianças em situações de risco da Tamarutaca, né, e também da Cata Preta. Até hoje tem esse projeto, tocado hoje pelo Lions, pelo Rotary, pela maçonaria aqui do ABC. E nós fizemos, então, com o auxílio da prefeitura, porque o prefeito Celso Daniel, ele tinha uma visão diferenciada, ele era diferenciado, né? E ele forneceu através da CRAS, tinha um grande amigo na CRAS, o Pectol, que fornecia para nós a alimentação, o café da manhã, o almoço e o jantar dessas crianças. E a função do tiro de guerra aqui, além de trabalhar com a comunidade, é preparar os jovens do município para defender pontos sensíveis, em caso de guerra, em caso de combate, alguma coisa nesse sentido. O que são pontos sensíveis? Nós tínhamos a telefonia, pontos de abastecimento, como nós temos aqui o polo petroquímico, essas coisas. Então, esses atiradores, eles são preparados para a defesa do município em caso de combate. Tão importantes, né? Importantíssimo. Por isso que a gente tem que sempre falar e, enfim, agradecer, né? Porque é uma profissão claro. De risco, de exaustão, enfim, a gente tem que sempre, né, dar os parabéns aí para quem segue mesmo. E aí, outra pergunta que eu tenho é, o filho entrou, né, aí para o exército e tal, mas aí quando vai real participar ali de alguma missão no exército, a mãe deve ficar, né? Mas eu queria saber se o senhor já participou de alguma missão real lá no exército. Sim, em 87, quando nós fizemos a segurança da refinaria Presidente Bernardes aqui em Cubatão, nós fizemos toda a segurança dela, estávamos com um problema de segurança interna e também quando eu morei em Marabá, no Pará, nós fizemos a defesa ali de Serra Pelada, na extração de ouro que tinha naquela região. E é tudo muito organizado para né? Tudo muito organizado, sabe, Cláudia? É assim, o Exército, ele prepara muito bem o jovem, o combatente. Então, nada, tem um período de adestramento, nada é feito sem um treinamento, sem um ensaio, sem antes ter medido o grau de sucesso ou insucesso daquela operação a ser realizada. Mas esses treinamentos são aqueles que a gente vê na TV? Porque às vezes eu falo, gente, como que eles conseguem passar por isso, né? Ou então, pior, né? Depois que a gente vira mãe, a gente pensa, nossa, tomara que meu filho não sirva. E não, quando o contrário, quando é uma carreira super legal, super promissora, né? Que prega aí a ordem, disciplina, que são valores tão importantes que o jovem de hoje, né, tá deixando meio disperso aí, talvez isso, né, que isso tem que ser resgatado, esses valores, eu acho que no Exército são. Sim, são duas coisas distintas, né? Aquele jovem que vai prestar o serviço militar obrigatório, que tem a sua formação, e aquele que já está no Exército, que vai fazer um curso de especialização, como eu fui instrutor na Escola de Guerra na Selva em Manaus. Lá nós recebemos militares do mundo inteiro, é a melhor escola de guerra na selva do mundo, o CIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva. E ali prepara o combatente para a defesa da Amazônia. Então, como vem militares do mundo todo fazer o curso, porque a Amazônia só tem no Brasil, nós então temos uma exigência maior do combatente. Então, um curso, por exemplo, começa com 50 alunos, termina com 10, que são os mais fortes que chegam ao final. Só os mais fortes sobrevivem mesmo. Sobrevivem. Ai, Exato. gente, que legal. Isso. Olha, ele deu aqui algumas dicas da carreira militar. É claro que se seu filho, seu neto, enfim, quiser seguir, tem que conversar com o maior número de pessoas, pesquisar. E se de fato ele quiser, né, é uma carreira muito promissora, muito bonita, muito legal de se fazer. Perfeito. Agora a gente vai para um break rápido. Os doutores vão continuar aqui com a gente, porque ainda é dia de direito aqui no nosso programa. E na volta, enriquecimento ilícito. Você sabe o que é? Fica comigo que já eu conto para você.
Voltamos, dia de direito aqui no nosso programa e agora nós vamos falar sobre pensão alimentícia. Na verdade, eu vou falar sobre enriquecimento ilícito, não é isso, doutora? Isso Boa mesmo. Tarde. Obrigada por ter vindo. Cláudia, eu é que agradeço o convite. Agora, olha, a doutora estava me contando que tem como a pessoa cobrar o que gastou com os filhos antes da sentença. Por exemplo, né, você tem lá o seu filho, o seu cônjuge não arcava com a pensão porque não tinha saído a sentença. E aí, como reaver isso? É possível, então? É possível sim, Cláudia. Essa é uma situação muito comum e que poucas pessoas conhecem, né, essa possibilidade, até porque é uma construção jurisprudencial recente. Porque o que acontece? O dever dos pais para sustentar os filhos, ele está na lei. Então, a partir do momento em que você tem um filho, que você gera um filho, seja pai, seja mãe, já tem aquele dever de sustento. Aquele dever está ali, ele tem que ser cumprido. A não ser em casos excepcionais, em que a pessoa realmente não tenha condições, não tenha saúde, não tenha 2 braços, 2 pernas para trabalhar, né? Naqueles casos extremamente excepcionais, a regra é, um filho ele tem que ser assistido, sustentado, provido por ambos os pais. Tá. O que a gente vê na prática? O que a gente vê na prática é que muitas vezes, no caso de pais que não querem assumir os filhos, ou pais que se separam, né? Principalmente o pai, né? Mais do que a mãe, que geralmente a mãe sempre traz os filhos para junto de si e acaba ficando com o filho. São raras as exceções, né? Em que o filho fica com o pai e a mãe é que paga a pensão. Geralmente, 99,99% dos casos, a mãe fica com os filhos e o pai fica com o dever de pagar a pensão, com uma guarda compartilhada. Ele pode ver, pode opinar nas coisas da vida da criança e por aí vai. Mas o que acontece? Em alguns casos, o ódio que existe entre esse casal, ele é tão latente, tão grande, que essa pessoa fica querendo se vingar. E aí o que ela faz? Ela deixa a outra sustentando sozinho os filhos, enquanto não vier uma sentença de um juiz dizendo: você é obrigado, vou descontar da sua folha 1/3 do seu salário para sustentar os seus filhos. Então, e às vezes a gente tem também a questão da morosidade do Poder Judiciário. Então, o que acontece? Exato, a mãe teve o filho, o cara não quer saber, ela está lá sustentando sozinha a criança, né? Aí ela tem que abrir o processo, né? Abrir o processo, o cidadão tem que ser citado para se defender, ele tem os prazos processuais que o devido processo legal garante para ele. Em todo o processo você tem que dar o contraditório, a pessoa tem que ter o direito de se defender, para aí o juiz dar uma sentença. E às vezes o lapso temporal entre você entrar com o processo, sair a citação, o juiz dá um despacho, dá uma liminar, às vezes demora. Às vezes você também, fragilizada, demora para se movimentar, para procurar o Poder Judiciário. Então a gente vê casos, às vezes, em que o cidadão, ele foi condenado hoje, por exemplo, a partir de agora, ele foi condenado a pagar alimentos. Tá, a partir de agora. Então ele vai pagar agora, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Mas e o que ficou para trás? Lá atrás, a outra pessoa, o que aconteceu? Ela teve que se desfazer de bens, que gastar um dinheiro que ela não tinha, que empobrecer para poder sustentar sozinha um filho que não era só dela, né? Enquanto o outro ficou tocando flauta, ou ele ficou se divertindo com aquele dinheiro, ou ficou enriquecendo guardando aquele dinheiro. Aí existe um artigo no nosso Código Civil, que é o artigo 884, que ele trata exatamente do enriquecimento ilícito. O nosso Código Civil, ele veda, ele proíbe que alguém enriqueça, né, ilicitamente à custa do empobrecimento de outra pessoa. E é exatamente o que acontece nesse caso, né? Quer dizer, ele agiu ilicitamente porque ele não cumpriu com o dever dele de pai, que é o dever de sustento do filho. Então, ele não estava agindo dentro da lei, estava agindo de forma ilícita. A palavra ilícito é isso, é fora da lei, né? A outra pessoa teve que se desfalcar muito mais porque não contou com a ajuda, enquanto não pagou, ficou enriquecendo à custa da outra que estava pagando tudo sozinha.
Então, nesse caso, é possível sim, Cláudia, a gente ingressar com uma ação no Poder Judiciário, mas aí, porque quando você entra com a ação de alimentos, é a criança assistida ou representada pela mãe, depende da idade, né? A criança ela é representada pela mãe até os 16 anos e assistida dos 16 aos 18, que promove a ação. A mãe é só uma representante, uma assistente, tá? Então, quando você, por exemplo, se um dia você quiser mover uma ação de alimentos, não vai ser a Cláudia que vai mover a ação de alimentos. Crianças. Será Maitê e Gabriel, representados por Cláudia Loia, que vem fazer uma ação de alimentos contra fulano de tal, tá? Agora, e como eu vou provar Agora, que houve? nesse segundo caso aí, é a Cláudia que empobreceu. Tá. E é a Cláudia e não as crianças que vão cobrar. Entendeu? Porque as crianças não podem pedir alimentos do que elas já comeram. Alimentos é dali para frente. Então tá, no enriquecimento ilícito é a mãe que... É a mãe que vai processar o pai, pedir indenização pelo que ela empobreceu em decorrência do enriquecimento ilícito dele. Essa Entendi. é a diferença. No caso da pensão, são os filhos que pedem, né? São os filhos. No caso do enriquecimento ilícito, é a mãe. Ou o pai, né, gente? Não vamos esquecer que nós temos aí casos em que é o pai que ficou com os filhos e a mãe se mandou, né? E foi curtir lá com o jardineiro. Enfim, com o novo marido, com quem quer que seja. Com o novo marido, com a amante, quem quer. Isso tem também, tem muito, tá? Agora, me fala uma coisa. Deve ser muito difícil provar. Como eu vou provar? Tô brigada lá com o meu ex ou com a minha ex. Como eu vou provar? Porque o ex vai continuar chorando as pitangas, né? Não tenho dinheiro, muita gente mente o quanto ganha, porque no Brasil, raros agora são as pessoas que são registradas CLT. Muitos são autônomos, empresários, e aí como provar, né, que ele enriqueceu? Exato, olha, tem várias formas, Cláudia, que a gente hoje é possível, né, com sistemas Infojude, Bacenjude, que são sistemas que o juiz tem à disposição dele pelo Banco Central e pela Receita Federal, você quebrar, igual se faz aí nas CPIs da vida, no mensalão, em todos esses, você quebrar o sigilo bancário do cidadão. Tá. Então, tudo que passou pela conta dele, tudo que ele gastou em cartão de crédito, porque a não ser que esse cidadão não tenha vida, que ele pegue tudo em dinheiro, gaste em dinheiro, não dê recibo de nada, hoje em dia, você quebra assim, então o indivíduo fala, eu sou empresário, eu só tiro um prolabore de um salário mínimo, só que ele anda de Ferrari, claro que não. Então, você prova padrão de vida, isso você pode provar com essa quebra de sigilo bancário e fiscal, você pode comprovar com testemunhas que mostram, esse cara aqui frequenta os melhores lugares aqui de Santo André, ou de São Bernardo, ou da região que for, não é? Ou uma viagem que ele fez, tá foto no Facebook. Hoje em dia o Facebook, né? O Facebook dele aqui, foi para o Caribe o mês passado, tá indo para a Espanha agora e vai para Las Vegas em janeiro. Pronto, você já mostra que ele tem um padrão de vida que não condiz com o que ele conta. E o empobrecimento, você também pode mostrar até com a sua conta. Eu tô com um caso, por exemplo, lá no nosso escritório, né, doutor Washington, e que eu mostrei, é o caso de uma mãe, né, que tem 2 filhos, também teve essa questão parecida com o que eu te contei, o cara demorou para ser citado, ela ficou 1 ano lá bancando o filho sozinha. Porque tem Só mãe que ela fala, é uma mulher, pensão, né, é uma mulher que tem bem mais de 50 anos e que o casamento inteiro não trabalhou, ela não consegue se recolocar no mercado de trabalho. Então, o único dinheiro que ela tinha foi o que ela recebeu de meação no divórcio. Ela recebeu uma casa que ela vendeu, trocou por uma mais barata e ficou com aquele troco para poder sobreviver. Então, ela vive hoje tentando fazer curso para ver se consegue se recolocar, etc. Mas ela sustenta a casa com a pensão que vinha do ex-marido, né? E aí, o que eu provo nesse caso aí? Eu pego as aplicações dela. Todo mês ela sacando o dinheiro da aplicação para poder sustentar o filho sozinha, enquanto ele não tinha sido... E provo com isso. Falo, olha, ela desfalcou o patrimônio que ela tinha, que ela teve de se desfazer tudo para garantir a velhice dela, porque ela é uma pessoa que está chegando perto de ser idosa e tudo mais, para poder, né? E ele, enquanto isso, enriqueceu a custa dela, porque ele é um empresário bem-sucedido, etc., não cumpriu o seu dever de pai, e ela, coitada, se teve que se desfazendo do pouco que tinha na aplicação para poder sustentar sozinho o filho. Eu mostro isso com o extrato da aplicação dela sendo baixada mês a mês. Existem várias provas que podem ser feitas, né? Mas assim, o simples fato de você comprovar que você pagou escola, saúde, alimentos, não sei o quê, do seu filho saindo da sua conta, já é o suficiente.
Porque, no mínimo, o outro tinha que ter pago a metade. Sim. Dessas despesas todas. O que se espera numa situação ideal é que cada qual arque com metade. Agora, existe também a regra da proporcionalidade, né? A proporcionalidade o que é? Vamos supor, a Cláudia é casada com o Guga. Tá. Né? E suponha que o Guga ganhe 5 mil por mês e a Cláudia 50 mil. Quem dera. Aí as crianças custam 10 mil. Tá. Né? É lógico que se você ganha 10 vezes mais do que ele, você vai contribuir com 10 vezes mais do que ele. A mesma coisa numa situação contrária, né? Você casa com um milionário, né? E aí na hora de separar... aí na hora Mas eu vejo muitos casos assim. O juiz determina lá aquele 1/3, a criança tinha um padrão de vida e aí tem que diminuir esse padrão porque o fulano lá só vai pagar 1/3 do que ele declara. E acontece também, não acontece? Acontece e às triste vezes isso, né? E dependendo do caso, isso tem que ser analisado no caso a caso. A gente consegue mais, né? Porque pode conseguir mais do que 1/3, então, pode do que conseguir, dependendo do número de filhos, tá? Então, quer dizer, esse terço é o mínimo. Ah, 1/3 é o mínimo. Vai que a pessoa tem 4 filhos. Você tem 4, 5 filhos. O cara vai embora, te larga com uma família de 5 filhos, você vai ficar com 1/3 do salário dele? Não dá. Não, ele que você vai ter que ficar com 50%, né? Entendeu? 60%. Ele vai ficar com... Então, depende muito do caso a caso. É um trinômio, na verdade. Quando você fala de alimentos, é necessidade de quem pede, possibilidade de quem dá e proporcionalidade. É aquela regra da proporção, quer dizer, você dá de acordo com as suas forças. Então, os pais, eles têm dever de sustento dos filhos de acordo com as suas forças. É muito difícil um casal em que os dois tenham exatamente o mesmo padrão de ganho financeiro, né? Um, às vezes, é empresário e o outro é empregado. O que é empresário pode ter um mês que ele tem um superfaturamento e o que é empregado tem sempre aquele salário fixo. E nos casos dos empresários, é tirada a média? Nos casos dos empresários, você tem que mostrar quanto que a criança gastava antes da separação. Então, geralmente, como é que eu faço lá no meu escritório? Eu peço para a mãe assim, me faz uma planilha de tudo que você gasta com essa criança. Desde Uber, cabeleireiro, alimentos, supermercado, até a bisnaguinha que compra para ele, o sorvetinho que paga na Cristal. Tudo. Coloca tudo. Porque a criança não custa só arroz, feijão e escola, gente. Não. Né? Você tem os presentinhos. Da festinha do amigo, da festinha escola. do amigo, do não sei o quê. Aí você tem a cada 6 meses ver os dentinhos na dentista. Não é só o plano de saúde. Exato. Você tem as roupinhas que criança perde pra caramba. Então, todo mês você tem que repor sapato, roupa, uma série de coisas. Então, eu peço para a mãe, me faz uma planilha de hoje, quanto que essa criança custa? E aí, desse custo, quantas pessoas tem na casa? A casa, vamos supor, custa 9 mil reais. Tem 3 pessoas na casa, 1/3 é a despesa da criança. Então, quanto você paga de empregada, quanto você paga de IPTU, de condomínio... Tudo no detalhe. Você coloca lá tudo detalhado. Aí, das despesas gerais da casa, você bota um percentual para a criança. E mais tudo que a criança gasta sozinha. Põe lá. A criança gasta 10 mil por mês. É 10 mil que você vai pedir de pensão. Olha, entendeu? Então cada caso é um caso, que a doutora falou. E o ideal é que você procure um bom advogado que faça e o legal nesses processos é que a gente conta muito com a ajuda do Ministério Público, né? Quero aqui deixar um abraço para todos os membros do Ministério Público. Essa semana teve o dia do Ministério Público, né? Dos promotores de justiça. E os promotores de justiça, eles atuam aí em prol das crianças. Em todo o processo que envolve questão de família, que envolve menor de idade, o Ministério Público ele atua e ele nos ajuda, nós advogados, a que as injustiças sejam corrigidas. Ai, que bom. Então o Ministério Público está junto. Quando você vai fazer uma audiência dessas de alimentos, está lá o advogado das crianças, né, que estão pedindo os alimentos. Então, as partes, né, a representante legal e o devedor dos alimentos, e está o Ministério Público, que não deixa fazer acordo que não seja bom para as crianças e que tutelam para que aquela criança tenha a sua dignidade preservada e tudo aquilo que ela precisa
preservado. Ai, que bom. Procurem então seus direitos. O Ministério Público está ao lado aí de todos vocês, do lado da criança, na verdade, né? Não do interesse dos pais, mas sim da criança. Quero agradecer. Ai, passou muito rápido o nosso programa, vocês vão ter que voltar mais vezes. Voltaremos Voltem. com certeza, né, doutora? Obrigada, Doutor Washington, Washington. somos Obrigado. sócios. Hoje foi a primeira vez do Washington aqui, tranquilo, né? Tranquilo. Doutora Elizabeth, obrigada também. Depois eu vou agradeço. deixar aqui no GC para vocês, contatos e tudo mais. Eu vou ficando por aqui porque hoje passou voando e a gente volta segunda-feira com muito mais para vocês. Um excelente final de semana e ó, né, briguem não, né? Honrem aí pelos seus filhos no direito. Aproveitem as dicas dadas aqui, compartilhem o nosso programa, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo.